Então estamos começando a Comissão Cidadã de Inquérito número 117 e hoje nós vamos fazer uma referência sobre a relação do Brasil com o 8 de janeiro e vamos aproveitar para introduzir também uma linguagem que pode ajudar a entender por que nós estamos passando por esse momento tão conturbado no mundo, né? Eu falo que política não é para amador. Agora, geopolítica, então, aí que não é mesmo. E aí, meu amigo, a gente pergunta assim, o que o governo está fazendo para ajudar essa crise no Oriente Médio? Porque, olha, pensa comigo, se o Hamas gostasse dos palestinos, não teria feito uma burrice dessa. Porque é uma estupidez você achar que você invadindo o território israelense para fazer aquelas tragédias, né? Aquele terrorismo bárbaro contra Brasil e pessoas, cidadãos, e achar que não vai ter uma represária de Israel, né? É burrice. Então, o Hamas, quando pensou em fazer isso, não pensou nos palestinos. Porque ele fala, nós vamos fazer essa incursão dentro do território israelense para aprontar essas atrocidades. E depois a gente sai correndo, leva uns reféns. E espera o quê? Que os israelenses vão ficar de braços cruzados depois de uma atitude dessa? É claro que não. Então, quando a gente é criança, eu lembro que tinha sempre um espírito de porco, que dois coleguinhas começavam a desentender, aí um colocava a mão no meio assim dos dois e falava assim, aquele que é homem cospe primeiro. Aí um cuspia, ele tirava a mão, acertava a cara do outro, pronto, começava a briga. Ou então aquela coisa, né, do filho do irmão caçula, que chega lá para provocar o irmão mais velho. O irmão mais velho está deitado, cochilando, ele vai lá e dá um soco no saco do menino, do irmão mais velho, e sai correndo. Aí o irmão mais velho sai atrás do menino. Ele pega e esconde atrás da saia da mãe. Aí o irmão mais velho quer bater no menino. Aí a mãe fala, não, você não vai bater no menino, ele é pequeno. Você está entendendo? Então, essa atitude do Hamas não foi pensando nos palestinos. Foi pensando em arrastar Israel para essa crise, para essa guerra que já está acontecendo lá na Europa com a Rússia e ai, meu Deus do céu. A Rússia. Tá vendo? Eu estou vendo tanto vídeo de guerra, porque, né, a Ucrânia. E aí, eu espero que você também deve estar do mesmo jeito, né? Eu só estou vendo isso, João. Eu só estou vendo isso. Quer dizer, cadê o assunto do 8 de janeiro? Cadê o assunto da CPMI? Né? Por isso que eu fiquei 2, 3 dias sem mandar vídeo, porque ninguém vai querer saber sobre isso agora. Está todo mundo focado nessa guerra lá do Irã, na guerra do Oriente Médio, lá do Israel com a faixa de Gaza. Então, se os palestinos tivessem votado num governo que representasse de fato os palestinos, claro que os palestinos, né, o governo da Palestina não ia fazer, né, o governo da faixa de Gaza não ia fazer uma burrice dessa, não ia colocar a sua população numa situação dessa. Então, por isso que eu falo, gente, a Comissão Cidadã de Inquérito tem essa preocupação, sabe, de envolver a população dentro dessa coisa de, olha, eleições não é uma coisa que acontece porque o Estado quer. Sabe, esse negócio de justiça eleitoral na mão do Estado, sem a participação popular, sabe, eu acredito que isso fragiliza a democracia. Então a gente precisa o quê? A gente precisa envolver a sociedade. Porque, olha, eleições livres é diferente de eleições feitas por um colegiado de juízes. Eu acho que toda a população tem que estar envolvida. E aí eu falo, se a gente não envolver o Brasil
para resolver essa questão da urna eletrônica, e a Comissão Cidadã de Inquérito tem essa prerrogativa, não só de resolver, né, as questões do 8 de janeiro, como também resolver essas questões, né, da urna eletrônica e pacificar o país. Porque o que está deixando o país assim é justamente a gente achar que não temos eleições livres no Brasil. Porque a gente cobra, a gente exige, o Congresso exige, já votou a favor para fazer o voto auditável e uma corte domina a situação e não deixa acontecer. Então, a urna eletrônica não é propriedade do TSE, não é propriedade de um ministro, não é propriedade do PT. A urna eletrônica é propriedade da democracia. E a democracia é a participação popular, é todo mundo se envolvendo nisso. Agora vamos na questão do Brasil com essa crise do Oriente Médio. A gente sabe que, por exemplo, no governo Bolsonaro, a gente percebia uma relação mais amistosa, mais empática com o Estado de Israel. E agora a gente percebe que no governo do PT, com o PSDB disfarçado de PSB, existe uma empatia maior com o Hamas, né, com o povo palestino. E aí, meu amigo, eu quero falar... Agora aí nós vamos fazer um paralelo aqui, né, que vai ajudar vocês a entenderem. Né? Porque, olha, se você for... Eu já procurei, já achei um monte de coincidências assustadoras entre o 8 de janeiro e o 7 de outubro, lá em Israel. Então, preste atenção. Eu vi que o governo brasileiro custou admitir que foi ação terrorista. Né? Fez tudo para não reconhecer que fosse uma ação terrorista. O Brasil inteiro, o mundo inteiro falando, mas o governo resistindo a esse termo terrorismo, no que toca à ação do Hamas lá em território do Israel. Então, se realmente o governo brasileiro tem essa sensibilidade com os palestinos, da faixa de Gaza principalmente, que estão sofrendo agora, né, um revide do governo de Israel, eles já tinham feito alguma coisa. Como, por exemplo, aqui no Brasil, aí a gente pode até um pouco, né, abusar da boa vontade de vocês. Aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, o governo brasileiro conseguiu prender 1.800 terroristas em um dia. Então, presta atenção. Se o governo brasileiro quiser ajudar realmente a Palestina, o povo palestino, o povo que está lá na faixa de Gaza, né, tinha que ter enviado para lá, em vez de ficar fazendo discurso da ONU, tinha que ter enviado para lá quem? O general Gonçalves Dias, o seu, né, assistente que estava lá no dia 8 de janeiro, dentro do Planalto, né, o major José Eduardo Natali de Paula Pereira, aquele que aparece lá abrindo a porta para dar água para os terroristas, o ministro da Justiça Flávio Dino e seu imediato Ricardo Capelli. Bem, mandava essa turma aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Mandava esses 4 especialistas em prender terroristas, que em uma semana eles iam prender 10.500 terroristas do Hamas. E aí, meu amigo, você evitava aquelas mortes, aquele prejuízo material que a faixa de Gaza está sofrendo. Então, se o governo quisesse realmente mostrar uma ação efetiva, né, tinha mandado para lá esse corpo de especialistas de, né, combate ao terrorismo. Porque prender 1.500 terroristas no mesmo dia tem que ensinar Israel. Quer dizer, como é que faz isso? Olha, vocês não precisam destruir a faixa de Gaza, não precisam atingir palestinos indefesos, não, é só mandar para lá. Eu mando para vocês aí o general G. Dias, o major José Eduardo Natali de Paula Pereira, o ministro da Justiça Flávio Dino e seu imediato Ricardo Capelli. Pronto, resolvi o problema. E eu estou falando isso e vou mostrar para vocês como é que se combate um terrorismo. Aqui no Brasil, eu vou trazer a oitiva
do Major José Eduardo Natália de Paula Pereira, né, subordinado, ele é do GSI e é subordinado ao general G. Dias, Gonçalves Dias, né, e que estava de plantão lá, estava no dia 8 de janeiro, né, controlando os terroristas. Né? E aí nós vamos mostrar para vocês, na prática, como é que o governo brasileiro, né, através do seu general Gonçalves Dias, do GSI, né, com seus subordinados, Eduardo Natália de Paula Pereira, né, e em parceria com o ministro da Justiça Flávio Dino, com seu imediato Ricardo Capelli, prenderam 1.500 terroristas no mesmo dia. Então vamos lá? Oitiva do senhor Major José Eduardo Natália de Paula Pereira, então militar do Gabinete de Segurança Institucional. O requerimento de que trata desta convocação é o requerimento número 273, de minha autoria, em conjunto com o deputado pastor Daniel de Castro. Major, o senhor está chegando aqui hoje como a pessoa que facilitou os atos, que apoiou os terroristas. Terroristas. Você está vendo? E quem está falando isso é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Distrito Federal, deputado Chico Vigilante, do partido do governo. Terrorista. Quem está falando terrorista é ele. Agora ele vai explicar, ele vai perguntar para esse major como que esse major contribuiu para prender. A técnica, a tecnologia que o governo brasileiro tem para prender 1.500 terroristas no mesmo dia. Que deu água gelada para terroristas e tudo. Tanto hoje o senhor terá grande oportunidade de esclarecer a verdade, que é esse o objetivo que temos nessa CPI. Eu gostaria de saber se o senhor pretende fazer algum esclarecimento antes de iniciarmos as nossas perguntas. Sim, senhor presidente, por favor. Por favor, pode fazer a leitura dos esclarecimentos que o senhor deseja fazer. Para o dia 8 de janeiro, fui escalado para o serviço de coordenador de segurança de instalações, na sexta-feira, dia 6, o dia útil anterior ao serviço. No dia de seu serviço, o coordenador de segurança de instalações é o oficial responsável pela segurança das instalações dos dois palácios, Planalto e Alvorada, e das duas residências oficiais, Jaburu e Granja do Torto. É uma escala diária e sem participação em planejamentos, ou seja, o coordenador de segurança de instalações é um executor intermediário que recebe e repassa as ordens e atua quando necessário, sempre orientado pelo escalão superior. Você viu o que ele falou, né? Sempre orientado pelo escalão superior. E aí, quem que é o escalão superior? Você pode chegar no general G. Dias, né? O ministro do Lula, né? Que há muito tempo tem essa técnica de combater terrorista, né? Porque ele já, quantas vezes ele já foi, né, ministro do GSI do governo Lula, né? Não é a primeira vez. Até no governo da Dilma ele foi ministro também. No dia 8, por volta das 14h45, ouvi as primeiras explosões de bombas. Então, acionei o pelotão de choque do Batalhão da Guarda Presidencial em reforço, o qual já se encontrava no subsolo do estacionamento oeste, para que se preparasse. Concomitantemente, informei ao escalão superior tudo o que ocorria e tomei as medidas previstas e orientadas. É importante frisar que, a partir daquele momento, havia entrado em uma situação de gerenciamento de crises, cujos princípios são conter, isolar e negociar, e o objetivo principal é preservar vidas. Assim, comecei o processo de contenção para evitar que a crise se tornasse ainda maior. Tá vendo? Vai aprendendo. E agora tem que mandar esse cara lá para o Oriente Médio, lá para ajudar o governo de Israel a prender como é que se negocia, como é que prende terrorista. Vai vendo. Dei as ordens necessárias na tentativa de barrar os manifestantes do lado externo do palácio. Porém, os manifestantes conseguiram avançar e alcançaram as janelas de vidro do Planalto. Retirei meu equipamento, haja vista que,
entraria sozinho em um ambiente em que não se sabia o teor de animosidade e que haveria chance de ter meu armamento tomado e aquele equipamento ser usado contra a força que eventualmente retomaria o palácio. Assim, retirei também meu paletó e gravata para ter mais mobilidade e entrei no Palácio do Planalto por uma janela quebrada. Passei pelo térreo, pelo segundo piso e logo subi ao terceiro andar, onde fica localizado o gabinete presidencial. Permaneci no mezanino do terceiro andar, quando ouvi um barulho e observei que a porta do corredor em frente ao gabinete presidencial havia sido arrombada. Entrei e encontrei um cidadão sentado e outra manifestante, sem representarem ameaças iminentes naquele momento. Entrei na copa e, ao abrir a porta, 3 manifestantes bastante exaltados e hostis apareceram, perguntando o que havia naquele local. Respondi que ali não havia nada, somente água. O mais exaltado, então, falou que queria uma garrafa. Em um esforço de acalmar os ânimos e conter aquela crise, evitando maiores danos, sob a ótica da razoabilidade, avaliei que deixar que pegassem a água era razoável para que a situação não se inflamasse. Está vendo como é que se combate o terrorismo? Como é que se anula a ação de um terrorista? É só abrir a porta para eles e falar assim, ó, tem água aqui, vocês estão aí tossindo, vocês estão aí com esse gás aí, não conseguindo respirar. Vem cá, vou te mostrar onde é que tem um arsenal de água aqui, ó, para vocês distribuírem para os colegas de vocês. É assim que combate terrorismo. Vai vendo. E aquelas pessoas saíssem do local sem causar maiores danos. Senhor presidente, vou pedir a gentileza de colocar o vídeo número 1. O senhor pode dar o play, por favor? Então, como eu falei, eu entro ali na copa. Observem esse manifestante de preto, era o mais exaltado. Ele, inclusive, foi um dos que agem para arrombar essa porta de vidro. Então, nesse momento que eles saem, eu diminuo a importância daquela sala, falo, não, aqui não tem nada. A sala do presidente fica aqui abaixo, né, fica no segundo piso, e ele imediatamente sai. Ele retorna, chama o restante, e logo após eles descem as escadas. Tá? Então, dessa forma, foi retirados os manifestantes mais exaltados daquele local. Por volta de 16h10, ouvi outro barulho vindo do outro lado do mezanino. Me desloquei e, ao chegar, me deparei com o relógio já ao chão, enquanto manifestantes juntavam os pedaços quebrados. Nesse momento, fui cercado por diversos manifestantes, alguns mais exaltados e hostis, perguntando quem eu era. Identifiquei-me como sendo o Major José Eduardo Natale, servindo no GSI. Viu? É só se apresentar para o terrorista, falar para ele quem que é, que trabalha no governo, que ele está ali para prender os terroristas, entendeu? Nós estamos aqui para prender vocês, eu trabalho no GSI. É só fazer isso. Aí os terroristas ficam mansinhos, vai vendo. O manifestante abriu o celular, checou meu nome no Google e encontrou fotos minhas. Fui interpelado sobre a minha função e expliquei que eu seria o responsável pela segurança naquele dia e que estava atuando para preservar vidas e o patrimônio. Eles se afastaram e alguns saíram do local. Viu? Como é que é simples? É só fazer isso. Vai vendo. Senhor presidente, agora eu peço a gentileza de colocar o vídeo 2. O senhor pode dar o play, por favor? Então, os manifestantes, eles me cercam, eles chegam a checar meu nome, perguntam ali qual era a minha função, e os manifestantes saem. Aquele mesmo manifestante da água que arrombou a porta é aquele que desce também e se afasta do local também, novamente. Retornei para as imediações do gabinete, impedindo que as salas contíguas à sala do presidente fossem invadidas, o que daria acesso aos manifestantes à área privativa e à sala presidencial. Por volta de 16h30, estava no mezanino quando vi uma tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, a comando do diretor de segurança, aparecendo do outro lado do corredor, retomando o controle do prédio. Com isso, estavam estabelecidas as condições de superioridade de forças dentro do palácio, bem como a segurança para que todas as vidas fossem preservadas e as devidas detenções fossem realizadas.
Dei ordem para que todos evacuassem a região do gabinete, passando pessoalmente pela área interna, evacuando todos os manifestantes, indicando o local por onde deveriam se retirar. Você viu? Ele deu ordem para os terroristas. Ele deu ordem. Os terroristas obedecem o major. Como eu disse para vocês, está vendo como é que o governo brasileiro é especialista em combater terrorismo? Vai vendo. Senhor presidente, peço que coloque o vídeo 3, por favor. Então, eu retiro os manifestantes. O manifestante procura, ele tenta resistir, ainda tenta contê-lo, e ele avança para o mezanino, onde eu sabia que existia um pelotão da Polícia Militar do Distrito Federal, um pelotão de choque, avançando ali. Então, prontamente eles foram contidos e foram encaminhados também para o segundo piso. Vocês viram? Pronto. Se o governo brasileiro fica fazendo historinha aí, querendo que está sensibilizado com a questão do Hamas e com os palestinos e quiser ajudar, é só encaminhar esses especialistas aí, para combater terrorismo, que eles prendem 1.500 terrorismo por dia, que é o general Gonçalves Dias, José Eduardo Natália de Paula Pereira, esse major aí que acabou de falar, o ministro da Justiça Flávio Dino e seu imediato Ricardo Capelli. Em uma semana, eles conseguiriam prender 10.500 terroristas do Hamas. E aí evitaria, né, esse prejuízo todo, tanto humano como material, que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, meu amigo, eu falo para você, nem tudo que parece é o que é, e nem tudo que é parece, entendeu? E eu falo para vocês que política não é para amador. E geopolítica, sabe, muito menos ainda. Eu queria falar mais sobre a questão do Oriente Médio, mas não é a nossa pauta aqui da CCI. Eu sei que eu podia fazer um estudo com vocês, a gente podia avançar sobre isso, mas a nossa questão aqui é realmente resolver os nossos problemas, para que não chegue a essa situação que chegou lá no Oriente Médio envolvendo Israel e a faixa de Gaza. Então, eu lamento, eu estou num luto danado, porque essas pessoas que estão morrendo, que estão perdendo suas vidas, né, suas rotinas, suas casas, né, é muito triste. Então, eu não fiquei fazendo vídeo, eu não quero ficar ganhando like para ficar cobrindo essas coisas, entendeu? Porque terrorismo é isso. O cara faz terror e ele quer o quê? Que esse terror seja divulgado, vire propaganda, vire, sabe? Porque aí envolve a questão, né, geopolítica toda. E aí coloca o Israel, ele sofreu uma agressão num sábado, que foi desastrosa. É igual assim, você vai numa boate, aí chega lá um cara fortão lá, todo, né, malhado, com uma esposa linda, uma namorada linda. Você pega, olha para a namorada de cima e embaixo, assim, só olha para ver o que esse namorado vai fazer com você. Agora você faz uma invasão num território, pega uma mulher, faz o que fizeram lá, mata, queima viva, faz um diabo, e quer que o Hamas, e quer que o Israel fale, não, você não pode usar dessa força para revidar. Agora, é claro que quem planejou isso quis envolver o Israel nesse conflito que está acontecendo no mundo. Tá certo? Aquilo ali é extensão. Porque quando eu falei nos vídeos atrás que o que está acontecendo na Rússia com a Ucrânia, são 2 países. Não, tem uns 30 países ali, né, agindo nesse conflito. Então, mas a Ucrânia está resistindo. Tá, mas ela não está resistindo só com as armas dela, não. Ela está recebendo armamento de vários países. Assim como a Rússia também não está lutando só com os soldados deles, não. Eles estão recebendo, como é que se diz?
essas pessoas, mercenários, né, de vários lugares para incorporar isso. E aí a Ucrânia vira apenas um teatro de guerra. E ali o mundo vai se confrontando. E eles estão estendendo isso para Israel. Entendeu? Por quê? Porque é uma forma de tirar os Estados Unidos dessa zona de conforto. Olha, agora você vai ter que se envolver na guerra. E aí, quando o Hamas faz isso, ele não fez isso pensando no povo palestino. Porque ele sabia que a reação ia ser essa. Então, se tem alguém que preocupa com o povo palestino, tenta entender essa geopolítica. Entendeu? E aí fica a dica para o governo brasileiro, já que ele é tão ligado, né, a essa causa palestina e já demonstrou simpatia ao Hamas, né, que ajude pelo menos o governo de Israel a neutralizar os terroristas. Manda para lá o general Gonçalves Dias, o major José Eduardo Natália de Paula Pereira, o ministro da Justiça Flávio Dino e seu imediato Ricardo Capelli, para evitar mortes. Porque aqui no Brasil eles disseram, prendemos 1.500 terroristas sem uma morte. Está vendo? Agora, se tem essa tecnologia, nega isso não, manda para lá. Então, aqui é João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Gente, a gente quer ser pacifista. E a gente, para ser pacifista, a gente tem que desarmar os espíritos. Tá certo? E aí você vê uma narrativa desse major, que esse major acompanhou tudo lá dentro. Quem acompanha a CCI, já viu a CCI nas outras edições, viu a ação desse major. Ele sabe quem era infiltrado, quem estava ali, ele sabe que aquela turma que estava ali, que ele avisou, vai chegar a turma aí, vai prender todo mundo, está na hora de vocês vazarem. Quer dizer, ele não só ofereceu logística como água, né? Olha, aqui tem água para vocês. Ele, não vou dar água na mão, não. Eu abro a porta, vocês pegam a água que vocês quiserem. E depois ele falou, agora vocês vão embora, que a turma vai chegar para prender. E eu pergunto para esse menino, se levasse esse menino lá na Papuda, e levasse lá na colmeia e perguntasse para ele, qual desses que estão presos aqui foram aqueles que você ajudou a beber água, que você ajudou a interagir? Então ele sabe que quem foi preso não são aquelas pessoas que estavam ali, porque ele viveu tudo aquilo lá dentro. E tem uma fala dele que foi até desastrosa, quando ele quis se referir ao governo Temer, ele falou o governo do PSDB. Entendeu? Então, quando eu digo para vocês que política não é para amador, então fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Quem acredita, quem não acredita, acredite na sua fé, mas respeite a fé dos outros, respeite a vontade dos outros, respeitem os outros para ser respeitado. Tá certo? Então, fica aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Nós temos muito trabalho, gente. A gente tem que pacificar o Brasil. Sabe? A gente tem uma democracia muito frágil. Você viu aí, pelo depoimento desse major, né? Como é que aconteceu o 8 de janeiro. Então, quando você faz essa relação com as crises que estão acontecendo no mundo, você vê que as democracias estão fragilizando também, né, no mundo. E a gente tem que se envolver. A gente não pode se omitir agora, para não chegar a esse ponto de Israel com a faixa de Gaza. Porque Hamas, se tivesse preocupado com o povo palestino, não tinha feito uma excursão dessa para cima da Israel. Eles fizeram, porque eles sabiam que ia acontecer isso, esse revide. Então, eles queriam esse revide. Não tem outra explicação. E aí você querer que um outro país venha e destrua o seu povo, isso não é governo. Entendeu? Fique com Deus.